Olá pessoal, vamos aqui à terceira parte das aulas sobre corrente elétrica e eletrodinâmica. Falando agora sobre potência elétrica. Vamos lá então. Potência nada mais é que a taxa de transformação ou transferência de energia em determinado intervalo de tempo. Olha lá, potência, trabalho sobre tempo. A gente diz que uma máquina é mais potente quanto mais trabalho ela realiza no menor intervalo de tempo. Trabalho aqui representado pelo W e o intervalo de tempo por ΔT. E as unidades de medida no sistema internacional, o famoso SI, Joule por segundo. Por outro lado, trabalho e energia são sinônimos, né? Então, potência é trabalho sobre tempo ou energia sobre tempo. Joule por segundo é o que a gente vai chamar de watt ou watt. Né? Então, energia e potência nada mais é que energia sobre tempo. Tá aqui. Ou, em função aqui da energia, energia potência vezes tempo. Essa equação permite calcular, por exemplo, a energia consumida por um aparelho. Vamos agora a umas relações entre potência, tensão e corrente elétrica. Primeiro vamos partir de uma equação, assumindo que potência é igual a tensão vezes corrente. Por simplificação, não vou fazer a dedução, né? Potência, tensão e corrente, aqui as respectivas unidades de medida. Então, aqui já relaciona potência, tensão e corrente. Vamos a outras relações. Partindo da lei de Ohm, da primeira lei, U igual a R vezes I, percebemos que I é igual a U sobre R e que R é igual a U sobre I. Se P é igual a U vezes I e U é igual a R vezes I, eu posso fazer aqui uma substituição. Onde tem U, escrever R vezes I. E aí eu obtenho a primeira relação deduzida. Potência R vezes I ao quadrado. Vamos agora à segunda. Partindo da mesma ideia que P é igual a U vezes I, né, eu vou substituir no lugar do I, U sobre R. E aí eu tenho P igual a U vezes U sobre R, que vai dar P igual a U ao quadrado sobre R. Com essas três equações, primeira aqui a básica, a mais usada, segunda, não necessariamente nessa ordem, e terceira aqui, a gente consegue resolver qualquer exercício que envolve essas grandezas, potência, tensão e corrente elétrica. A análise que se segue é a seguinte: por essa equação, dá a impressão que quanto maior a corrente, maior a potência. Olhando por essa equação, quanto maior a tensão, maior a potência, né? Aqui, quanto maior a resistência, maior a potência. E aqui, quanto maior a resistência, menor a potência. Parece aqui haver alguma incoerência. É o que a gente vai discutir daqui em diante. Vamos lá. Partindo aqui da lei de Ohm, é que a corrente, o aparelho aqui exige. Ela não é definida a priori. Cada aparelho vai definir o que precisa de corrente. Porque cada aparelho tem algo que é fixo. O que é fixo no aparelho é a sua resistência elétrica, né? E esse aparelho pode ser ligado em diferentes tensões, né? U é a tensão fornecida pela rede. Um mesmo aparelho ligado em 110 ou em 220, a resistência não modifica. A resistência não depende da tensão e nem da corrente, né? Agora, se eu mudo a tensão de 110 para 220 ou o contrário, a corrente vai ser modificada. Essa é a primeira coisa. Pela expressão P igual a U ao quadrado sobre R, a gente percebe que se a tensão for constante, portanto, mantendo o aparelho ligado, seja em 110 ou 220, quanto maior a resistência, menor a potência. Então, aparelho de resistência grande vai ter potência menor. Isso porque resistência grande vai fazer a corrente, o fluxo de elétrons diminuir. E isso faz com que ele desenvolva uma potência menor. Então, aqui é a primeira análise. Se a tensão é constante, quanto maior a resistência, menor será a potência. Vamos agora a uma segunda análise. Bom, a equação P igual a U ao quadrado sobre R, a gente analisou mantendo a tensão constante. Agora, o que acontece se a gente variar a tensão?
Bom, olhando a equação, né? Sendo a resistência constante, quanto maior a tensão, maior será a potência. E não é na mesma proporção, porque está ao quadrado. Isso quer dizer que se a tensão passar de um valor U para um valor 2U, sem alterar aqui a resistência, a potência vai passar de um valor P para um valor 2 ao quadrado, 4P. Né? Agora, o problema é que todo aparelho costuma ter lá a sua tensão nominal, que é a tensão para o qual ele foi fabricado. Se ele for ligado numa tensão maior, o maior que o especificado aqui, né, o aparelho tende a queimar. Então, nunca podemos ligar um aparelho numa tensão maior que a sua especificação. Né? Tá aqui a equação da lei de Ohm. Se a corrente elétrica vai ser alterada pela variação da tensão. Quanto maior a tensão, maior a corrente, isso desde que a resistência não seja modificada. Vamos aqui a um exemplo. Uma lâmpada apresenta especificações nominais 100 watts, 220 volts. A primeira coisa é que especificações nominais é aquilo que vem marcado na lâmpada. Isso vale para qualquer aparelho. Então, ela desenvolverá uma potência de 100 watts se ligada em tensão 220 volts. Primeira pergunta aí, qual a resistência elétrica da lâmpada? Bom, buscar aqui uma equação que relacione a resistência com a potência e a tensão. Então, tá aí, P igual ao quadrado sobre R. Né? Fazendo a substituição, potência aqui é 220, aliás, 100 watts, tensão 220 e a resistência é o que a gente quer. Né? Elevando aqui 220 ao quadrado, passando o 100 dividindo, nós vamos obter uma resistência de 484 ohm. Então, essa é a resistência de uma lâmpada 100 watts, 220 volts. Agora, o que acontece à resistência dessa lâmpada se ela for ligada em 110 volts? A primeira coisa é que, se ela é 220 e é ligada em 110, ela não queima. Né? O que não quer dizer que seu funcionamento não seja alterado. Ele deve ser um pouquinho mais fraco. Uma lâmpada, por exemplo, terá um brilho menor. Né? Mas o que acontece à resistência? A resposta é nada. A resistência só depende das características geométricas e do material que constitui o resistor. Não depende, portanto, nem da tensão, né? e nem da corrente. A resistência só depende das características geométricas e do material. Mais uma aqui. Mas o que acontece à corrente elétrica que percorre a lâmpada se ligada em 110? Bom, olha lá. O que acontece à corrente? Corrente é tensão sobre resistência. Logo, se a tensão diminui, a corrente também vai diminuir na mesma proporção. Reduz a metade no caso. Né? Fazendo continhas aqui, corrente é tensão sobre resistência. Com 220 volts e a resistência de 484, a corrente deu 0,45. Fazendo aqui com a equação da potência, P igual a U vezes I, a potência é de 100 watts, 220 volts, passando 220 dividindo, a gente chega ao mesmo resultado. Então, mostrando aqui duas formas distintas de calcular a corrente. Né? Agora, se eu ligar em 110 volts, fazendo o mesmo procedimento, eu tenho 0,22 amperes aqui. Agora vamos à letra C. O que acontece à potência elétrica desenvolvida pela lâmpada se ligada em 110 volts? Então, a nossa lâmpada tinha potência de 100 watts, só que ligada em 220. Né? E se ela for ligada em 110, o que vai acontecer com essa potência? Ela vai diminuir. Isso porque diminui a corrente. Né? Então, 220 volts, 100 watts. Em 110 volts, P é U ao quadrado sobre R, usando aqui um modo de conta. U é 110, né? Elevando ao quadrado e dividindo pela resistência, chegamos a 25 watts. Então, ela diminui, passou de 100 para 25, ou seja, diminuiu 4 vezes.
né? E isso por conta da potência aqui. Se a tensão caiu pela metade, 2 ao quadrado, 4, né? A potência diminui 4 vezes, né? Podemos fazer aqui, fazendo P igual a U vezes I, chegaremos ao mesmo resultado, né? Então, aí 3 modos distintos para calcular a potência, usando todas as equações. Lembrando que a resistência, portanto, não depende da tensão, só depende das características geométricas do aparelho. Mais um exemplo. O que acontece com a potência de uma lâmpada se sua resistência for reduzida à metade? Por exemplo, cortando o comprimento do fio ao meio, mantendo constante a tensão. Então, vou diminuir o tamanho do resistor, o que acontece com a sua potência. Aqui, P é U ao quadrado sobre R, né? A nova potência será U ao quadrado sobre diminuir a resistência aqui, dividir por 2. Né? Conservando o primeiro e multiplicando o invertido, eu tenho P' igual a 2 vezes U ao quadrado sobre R. Em outras palavras, se a resistência reduz à metade, a potência vai duplicar. Ela é inversamente proporcional, né? E se for triplicada? O que isso vai acontecer se a resistência for triplicada? O que vai acontecer com a potência? Isso é muito comum. Por exemplo, no chuveiro, quando a gente muda da posição inverno para a posição verão e vice-versa, você está alterando o tamanho do resistor. O que isso afeta? Afeta na potência. Se a resistência for triplicada, aí pensando na mesma equação, a nova potência, U ao quadrado sobre 3Rs, né? Então, portanto, P', a nova potência, P sobre 3, né? Logo, a potência irá reduzir a 1/3 do valor inicial. Qual a relação entre potência e energia? Ou como podemos fazer o cálculo da energia consumida por um aparelho em uma residência? Bom, primeira coisa, energia é potência vezes tempo, né? ΔT, no caso, é o tempo que o aparelho permanece ligado, e ele é medido em segundos, né? A potência é aquela fornecida pelo aparelho, medida em watts, e é a energia consumida ou fornecida, que é joule, ou watts vezes segundo. Bom, acontece que na conta de luz, o tempo ele é marcado em horas, não faz sentido você marcar em os segundos que os aparelhos ficam funcionando. Da mesma forma, a potência é em quilowatts, e aí a energia é dada em quilowatt-hora. Então, para calcularmos a energia, vai ser sempre quilowatt-hora. Potência em quilowatt e tempo em hora. Um exemplo aqui. Determine o consumo mensal, considerando aí mês de 30 dias, de energia de uma lâmpada de potência 100 watts, que funciona 4 horas por dia. Então, está aqui a equação. Para calcular a energia, nós precisaremos da potência e do tempo. A potência já temos, está aqui 100 watts. O tempo já temos, 4 horas. Então, acontece que aqui está em watts e nós precisamos de quilowatt. Como K representa 1000, é só dividir por 1000. Então, aqui é a potência. O tempo, 4 horas. Perceba que aqui está em hora, então não precisa fazer nenhuma modificação. Se fosse o consumo diário, já estaria feito. Mas como ele fala mensal, vezes aqui os 30 dias. Fazendo a multiplicaçãozinha aí, 100 vezes 4 vezes 30, 12.000, dividido por 1000, 12 kWh. Então esse é o consumo de energia. Agora bastaria olhar numa tabela para ver quanto custa em cada região o valor do quilowatt. E aí a gente obteria não só a energia em quilowatt, mas também o gasto, né? Aí em dinheiro esse valor. O último exercício aqui, né? Determine o consumo de energia de uma lâmpada de especificações nominais 100 watts, 220 volts, quando ligado por 2 horas em 110 volts. Então veja. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa é que se a especificação dela é 220 volts e ela foi ligada em 110, ela não vai desenvolver essa potência de 100 watts, né? A potência é U ao quadrado sobre R.
Se a tensão é dividida pela metade, por 2, a potência, quando se eleva esse 2 ao quadrado, a potência é reduzida em 1/4 do valor inicial. Ou seja, era 100 watts, vai passar a ser 25 watts. Essa conta a gente fez no exemplo anterior, né, mostrando essa relação. Então, tensão reduzida à metade, potência reduzida em 1/4. Né? E daí, aí sim, é só jogar na equação. Energia igual a potência vezes tempo. Aí a potência agora são os 25 watts. E o tempo de funcionamento, a gente tem aqui especificado lá 2 horas. E isso dá 50 watts hora. Então, tá aí. Então, não podemos esquecer dessa relação. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos.